qual é o alvo maior da sua vida? É fato que todos nós, na nossa vida, temos, ou pelo menos devemos ter, alguns alvos estabelecidos para nós. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja nos nossos estudos, seja na nossa igreja, nós estabelecemos alvos na nossa vida. Mas como cristãos, qual deve ser o maior alvo da nossa vida? O breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, ele diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Na verdade, o que o catecismo de Westminster está dizendo já vem sido ensinado pelas Escrituras, por exemplo, por meio do apóstolo Paulo. Quando ali ele diz, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. De modo que o nosso alvo maior precisa ser glorificar a Deus. Se nós não temos como alvo maior glorificar a Deus, todos os nossos alvos são inúteis nesta vida. Todos os nossos alvos perderão sentido nesta vida. Agora a questão é como é que nós vamos glorificar a Deus? Em que áreas nós precisamos glorificar a Deus? Como é que Jesus nos ensina a glorificar a Deus? Nesta noite, dando continuidade nas exposições do Evangelho de João, eu quero considerar o capítulo 13, verso de número 31 até o verso número 38, e assim nós encerrarmos este capítulo 13, e assim também destacarmos os ensinos de Jesus sobre as formas como devemos glorificar a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 31, aqueles que podem, por favor, fiquem de pé, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Capítulo de número 8, verso de número 31. Perdão, capítulo de número 13, verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhes digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Até aqui a palavra do Senhor, podeis assentar. O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas soubessem que Jesus é o Cristo. E que uma vez sabendo que Jesus é o Cristo, essas pessoas pudessem então crer em Jesus e ter a salvação em Jesus. Mas João escreve também para demonstrar que aquele Jesus que ele está descrevendo, ele veio à terra para manifestar o Pai.
Ou como diz anteriormente no Evangelho de João, ele veio à terra para manifestar a glória do Pai, de modo que em Jesus os homens poderiam contemplar a pessoa de Deus. Mas João também nos escreve para mostrar de que esse Jesus, em toda a sua vida, em todo o seu ministério, já glorificara o nome do Senhor. As suas atitudes, a sua conduta, os seus pensamentos vinham em consonância com o Pai e por isso glorificavam então a pessoa do Pai. O texto que nós lemos aqui fala exatamente sobre isso. Judas acabara de sair, acabara de tomar a decisão de entregar Jesus para as autoridades. E depois que Judas sai, então Jesus, tendo um contato mais direto com os seus 11 discípulos agora, ele então ensina aos seus discípulos a respeito de como eles glorificariam a pessoa do Pai. E é interessante notar, meus irmãos, que nós podemos perceber aqui pelo menos 3 aspectos. O primeiro dele, e o mais difícil, é esse daqui. Glorificamos a Deus no sofrimento. Note que o texto diz que o Senhor Jesus afirma o seguinte: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Primeira questão que eu quero chamar sua atenção aqui é esta expressão Filho do Homem. Somente Jesus utiliza essa expressão para se referir a si mesmo. Fora de Jesus, nós temos uma única referência no Novo Testamento, que é quando então Estevão está morrendo, e ele diz que vê os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Fora ali nós não temos mais nenhuma menção do Filho do Homem. Então, esse título que é usado por Jesus para se referir a ele próprio, é retirado então do Antigo Testamento. Muito provavelmente Daniel, capítulo 7, verso de número 13 e 14. Ali nós temos a menção de que se levantaria um reino que era mau, um reino que perseguiria o povo de Deus, um reino que maltrataria o povo de Deus, mas que enquanto este reino estava maltratando o povo de Deus como nunca antes, se levantaria então o Filho do Homem, surgiria então o Filho do Homem com seu poder, e ele então traria a paz, traria a vitória, traria o favor ao povo do nosso Deus. João nos mostra que Jesus se utiliza deste título para se referir a si mesmo como Filho do Homem, mas como sendo aquele que está glorificando a Deus por meio do sofrimento. E imagine aqui que Jesus lida com vários tipos de sofrimento. Primeiro, nós temos de imediato aqui o sofrimento da traição. Você tem um discípulo, ele sabe que Judas ia trair, mas o fato de ele saber que Judas ia trair não faz com que aquela traição seja menos dolorosa para ele. Mas ele lida com essa traição de uma pessoa próxima, de uma pessoa que ele honra ali, naquele momento. Jesus lida com o sofrimento de saber o que é que tem dali para frente, porque ele sabe que o sofrimento só começou. A traição foi apenas a ponta do iceberg. Mas haveria então julgamentos, haveria então prisões, haveria então açoites, haveria então morte, haveria então a ira de Deus sobre ele. E tudo isso causa sofrimento em Jesus. Basta só nós olharmos para os relatos paralelos de como Jesus ele ficou extremamente angustiado com essa situação. Mas note que nós ainda temos uma separação, um sofrimento com a separação dos discípulos. Ele vai dizer daqui a pouco, olha, eu não vou estar mais aqui com vocês. Daqui um pouco de tempo eu não vou estar mais com vocês e vocês não podem ir para onde eu vou. Ora, levando em conta que Jesus amava os seus discípulos, levando em conta que Jesus, ele amava e amava verdadeiramente seus discípulos, a separação dos seus discípulos certamente lhe causaria sofrimento. Mas note, meus irmãos, que este sofrimento, ele é encarado como sendo parte do plano de Deus para a vida de Jesus. Note que ele diz, agora foi glorificado o Filho do Homem. E aonde é que está a maior glória de Jesus? Quando nós pensamos na nossa vida, quais são os momentos mais gloriosos para nós?
São os momentos em que nós alcançamos grandes conquistas. São os momentos em que nós recebemos ou desfrutamos de grande honra. São os momentos em que nós somos recompensados, que nós alcançamos um grande objetivo. Mas é exatamente no momento de maior humilhação para Jesus que ele desfruta também da maior honra vinda do Pai. Esse sofrimento que Jesus estava para passar aqui, embora se denotasse, aparecesse ser um momento de derrota, de desastre ou de desonra, na verdade era um momento em que o Filho de Deus estava sendo glorificado. E aqui você percebe a consonância, a harmonia, o entrelace quando o texto diz: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Note que nós temos Deus glorificando o seu Filho, pelo seu Filho se dispor a concretizar o plano de Deus para a vida dele. E esse plano envolvia o sofrimento. Agora note que além de nós percebermos este ato de glorificar a Deus no sofrimento, nós observamos também que glorificamos a Deus no exercício do amor mútuo. E note que o texto continua, no verso de número 34, ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então nós temos aqui esse ato de um amor mútuo, representando então nós glorificamos a Deus no ato de nós amarmos mutuamente uns aos outros. E note, o texto diz que Jesus dá um novo mandamento. Na verdade, esse mandamento não é tão novo assim. Porque o próprio Jesus anteriormente, quando questionado pelos fariseus, qual é o maior mandamento? O que é que ele diz? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor de um para com o outro já era um mandamento desde o Antigo Testamento. Já era uma necessidade desde o Antigo Testamento. Agora, em que sentido nós encontramos este mandamento como sendo novo? O que tem de novidade aqui é o padrão que Jesus estabelece. Nós temos a lei demonstrando para que nós amar uns aos outros. Mas aqui Jesus faz um acréscimo muito importante. Assim como eu vos amei. O que é novo agora não é o mandamento, mas o que é novo agora é o padrão para esse mandamento. Então, eu tenho, enquanto discípulo de Jesus, eu tenho que amar o outro discípulo da mesma forma que Jesus amou aquele discípulo. E da mesma forma que Jesus me ama. E note que é esse fato de nós amarmos uns aos outros que vai, então, ser a nossa identificação. Olha o que o texto diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Esse ato de amar ao outro, então, evidenciaria não só uma identificação, mas também um pertencimento. Quando as pessoas olharem para os discípulos de Jesus e verem que eles amam uns aos outros, elas saberão que eles são discípulos de Jesus. Eles saberão quem é o seu mestre. Eles saberão quem é o seu Senhor. Observe que nós temos aqui o Senhor Jesus falando a respeito desta necessidade sobre o amor mútuo. Esse é um tema que João começa a tratar aqui, mas que ele vai continuar desenvolvendo para os próximos capítulos. Então, lá na frente, quando nós chegarmos lá, João vai voltar novamente para essa temática aqui. Mas por ora, observe que nós glorificamos a Deus no exercício do amor mútuo. Mas ainda tem um terceiro aspecto. Nós glorificamos a Deus quando aceitamos a sua palavra em relação a nós. O texto se segue. E aqui começa-se um diálogo. E sempre que tem diálogo com os discípulos, sempre quem puxa o diálogo é Pedro. Aí note bem, Simão Pedro perguntou a Jesus:
para onde o Senhor vai? Note que aqui nós temos uma curiosidade de Pedro. Essa curiosidade, ela evidencia uma certa perturbação de Pedro. E nós não podemos achar que os discípulos estavam absolutamente confortáveis com o fato de que daqui a pouco Jesus não estaria mais com eles. Então esse é um aspecto. Mas o segundo aspecto dessa curiosidade de Pedro é que ele foge da ordem dada por Jesus. Qual era o natural de Pedro aqui? Senhor, o Senhor está dizendo que a gente deve amar uns aos outros. Como é que nós podemos amar uns aos outros, Senhor? Como é que nós podemos fazer isso, Senhor? Pedro não se interessa por isso. Mas Pedro procura saber, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Essa curiosidade que evidencia uma certa perturbação, que evidencia também uma fuga, evidencia também uma certa desconfiança. É como se Pedro não acreditasse no fato de Jesus estar conduzindo a sua vida, que Jesus estivesse conduzindo os seus passos e que ele soubesse o que ele ia fazer. Mas note, nós temos então o Senhor Jesus respondendo pacientemente, como sempre Jesus faz, algumas vezes com seus discípulos, e diz: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. E aí, nós nos deparamos com a afronta de Pedro. Jesus já falou 2 vezes com Pedro, mas olha aí o verso 37. Senhor, por que não posso segui-lo agora? Então Pedro achava que naquele momento ele já estava preparado, ele já estava pronto. Pedro está sendo aqui impaciente, muito embora essa frase dele também revela uma certa devoção dele por Jesus. Mas a sua impaciência, a sua autoconfiança de achar que ele já pode todas as coisas, de que ele já está num ponto ideal, que ele já chegou numa maturidade ideal. Talvez achasse que porque passou do momento da transfiguração, porque em alguns momentos ele estava com Jesus, ali Jesus compartilhava das verdades eternas com ele, talvez ele achasse que ele estivesse pronto. E ele começa então a questionar Jesus sobre o que Jesus está dizendo. Ora, não é função de Pedro questionar o que Jesus diz. É função de Pedro aceitar o que Jesus diz. E aqui, meus irmãos, note como ele é afrontoso. E essa afronta de Pedro manifesta a sua autoconfiança. Darei a minha vida pelo Senhor. Note que Pedro ele se acha tão capaz, tão autossuficiente, que ele então diz: Senhor, eu vou até as últimas consequências necessárias pelo Senhor. Se for preciso eu morrer, eu vou morrer pelo Senhor. Note, isso é interessante de nós percebermos, porque daqui a pouco, Pedro não vai estar nem em perigo de vida. Ele decide negar Jesus 3 vezes. Mas observe, veja que esta autoconfiança de Pedro demonstra que ele se entendia ser um discípulo tampa, de que ele podia viver a sua vida sozinho, de que ele tinha força suficiente para enfrentar tudo. E talvez ele pensasse até assim: Senhor, quando tiver a situação mais apertada, eu serei o teu auxílio, Senhor. Eu estarei lá para te fortalecer. Mas esta autoconfiança não era só de Pedro, porque de acordo com Marcos, capítulo 14, versos 23 e 31, todos os discípulos disseram a mesma coisa. Todos os discípulos. Todos eles se achavam excelentes demais. Todos eles se achavam acima da média demais. Todos eles estavam autoconfiantes demais. E é uma autoconfiança enfática. Pedro disse: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Eu jamais te negarei. Eu jamais irei contra o Senhor. Jesus novamente adverte Pedro. Note a ironia de Jesus aqui, quando ele diz: você dará sua vida por mim, Pedro? Ele não sabia que daqui a pouco quem estaria dando a sua vida por Pedro era exatamente Jesus.
E então ele diz, em verdade te digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Você tem uma advertência solene de Jesus. Pedro, abra os seus olhos. Pedro, fique atento, porque você está num risco muito grande. Hoje, daqui a pouco, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Mas Pedro, na sua autoconfiança insolente, continua achando que não. Que ele continua sendo forte o suficiente para ir até as últimas consequências com Jesus. Mas tem um aspecto desse diálogo de Jesus com Pedro que eu quero chamar a atenção e concluir com isso. Está no verso número 36. Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Aqui nós temos Jesus dizendo o seguinte: Pedro, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro, logo depois, você vai me seguir. Aqui nós temos, meus irmãos, a promessa de Jesus ao seu discípulo. A advertência de Jesus nunca é dada somente como advertência, mas é também aqui uma promessa. Ele está dizendo: Pedro, você vai me negar, você vai andar na contramão da minha vontade, mas você vai me seguir, Pedro. E eu lembro de que no texto paralelo dos evangelhos sinópticos, ele diz: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, mas eu orei por você. E quando passar, você vai fortalecer os seus irmãos. Jesus olha para Pedro e não toma somente aquele momento em que Pedro, de forma tola, decide ir contra a sua palavra, decide rejeitar a sua palavra. Mas Jesus olha para Pedro, demonstrando que, apesar de Pedro, ele iria fazer uma obra de restauração na vida de Pedro. Esta obra a gente vai chegar lá no final do capítulo no final do Evangelho de João. Assim, meus irmãos, Jesus nos ensina que nós glorificamos a Deus no sofrimento, nós glorificamos a Deus no exercício do amor mútuo, nós glorificamos a Deus quando aceitamos de Deus a palavra de Deus em relação a nós. Eu quero concluir fazendo aqui algumas aplicações para nós. Primeira delas, no mundo marcado pelo pecado, o caminho da glória necessariamente passa pelo sofrimento, certo? Eu preciso que você que está aqui esta noite guarde isso. Guarde isso. À luz das Escrituras, não existe glória sem sofrimento. A palavra do Senhor nos demonstra que não é só nos momentos de bênção, não é só nos momentos de conquista, de alegria, que nós glorificamos a Deus. Não é só quando nós desfrutamos de bênção, de alegria e de conquistas que nós estamos desfrutando do favor maior de Deus. Algumas vezes, Deus pode decidir nos favorecer, mesmo em meio ao sofrimento. E o fato de lidar com o sofrimento não significa dizer que Deus virou as costas para nós. Porque note, algumas vezes o sofrimento faz parte da nossa vida. Capítulo de número 21 de João, o verso de número 18, o texto diz assim: em verdade te digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus falando para Pedro. 19. Jesus disse isto para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O sofrimento, algumas vezes, faz parte, é o caminho, aliás, o sofrimento, o caminho para a glória, necessariamente passa pelo sofrimento. Se nós formos considerar honestamente os momentos de conquista que nós temos na nossa vida,
E nós chegamos ali e vamos pensar aqui, por exemplo, vamos usar aqui um coral. Um coral composto com várias pessoas cantando, acho que é musicistas, é isso, irmã Betinho? Musicistas e vários instrumentistas. E aquele coral, então, chega no dia da sua apresentação e ele apresenta assim a peça de modo intocável, bela, maravilhosa, sem cometer nenhum erro. Uma coisa bela, bonita. E todas as pessoas dizem, como vocês cantaram bem. As pessoas, ao reconhecer a obra que foi feita, estão dando glória, estão concedendo honra àquelas pessoas. Mas, até chegar ali, quantos sacrifícios houveram? Quantos sofrimentos foram necessários? Quantas notas que você não conseguia alcançar, mas aí você foi se esforçando, conseguiu, até que terminou a apresentação do coral, você terminou sem voz. Mas você conseguiu chegar lá onde você não conseguia de jeito nenhum. Tinha que haver sofrimento. Quanto tempo a pessoa que preparou as partituras ficou ali olhando, como é que dava para fazer, como é que dava para mexer, como é que dava para fazer os arranjos. Quanto tempo os instrumentistas estavam lá vendo as notas tocando. Teve que haver sacrifício. Mas pense bem, pense aí na formatura. Depois de muitos anos, a última formada aqui na igreja, na Leilane, formou agora recentemente, e chega lá, tem uma roupa especial, tem uma honra especial, e aquele é um momento de glória, em que a honra é dada para ela. Mas quantos sofrimentos aconteceu até que chegasse aquele momento de glória? Quantas noites acordadas os seus pais passaram? Quantas correrias teve que ir para o hospital para cuidar da saúde dela? Quantas vezes não teve que trocar fralda numa situação complicada? Quantas lutas, quantos arroxos não tiveram, muitas vezes para que ela pudesse estudar? Mas é porque nós só olhamos o momento da glória. E esquecemos que o caminho da glória passa necessariamente pelo sofrimento. Lembre disso. Não existe glória sem esforço. Não existe. Não existe. Uma segunda aplicação é que a maior glória que podemos ter neste mundo é fazer a vontade de Deus. Nós podemos alcançar muitas glórias neste mundo. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida até na sua família. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida nos seus estudos. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida nas suas conquistas, os seus planos, as suas realizações. Mas lembre-se de uma coisa. Todas as conquistas neste mundo que não são transformadas em valores eternos, elas acabam. E um dia, ninguém se lembra mais dela. Lembre disso. Lembre disso. Nós, pela melhor posição que nós temos, ou pela melhor condição que nós estejamos, haverá um dia em que ninguém se lembrará mais de nós. Ninguém. E isto, por mais que seja difícil, mas é a realidade. Talvez os seus filhos, os seus netos, quando você partir e eu partir, terão uma lembrança maior de você. Familiar de primeiro grau. Mas quando eles partirem, você vai entrar no esquecimento. Daí, a maior conquista, a maior glória que eu e você podemos ter, é nós, neste mundo, fazermos a vontade de Deus. Porque um dia, quando nós chegarmos na glória, nós poderemos então pegar as nossas obras fazendo a vontade de Deus. E Deus, de forma graciosa e justa, dará retribuição a cada um, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. De modo que, se você quer ter uma vida de glória neste mundo, então
é necessário que você faça a vontade de Deus neste mundo. Porque isto é a única coisa que você vai levar quando você partir desse mundo para a eternidade. Uma terceira aplicação que nós podemos tirar desse texto é que no mundo marcado pelo pecado, amar envolve sofrimento. Uma das grandes dificuldades que eu acho que existe quando nós tratamos no amor de uns para com os outros, é porque nós idealizamos uma cena muito bonita, de irmãos se amando mutuamente, uma coisa bela e tudo mais. E nós desconsideramos uma coisa que é terrível. Um negocinho chamado egoísmo. E nós, por natureza, somos egoístas. De fato, que amar ao outro é uma luta que nós travamos, que eu travo, você trava. De que não é algo natural. Meu irmão aqui está aqui pronto, nós morremos de amores por ele. Não, não é simples assim. Amar envolve sofrimento. Todo relacionamento de amor no mundo caído envolve sofrimento. Você ama o seu filho? Se você amar o seu filho, você vai sofrer. Ele não é um menino ruim, é um menino bom. Mas você não sofre não? Com a preocupação de que ele saiu de casa e já são 10 horas e ele não chega. Você não sofre não? Quando ele sai para ir para o mundo e que agora ele não segue mais andando segurando na sua mão, agora ele já anda com suas próprias pernas. Você não sofre não quando você pensa nas decisões que ele vai ter que tomar, com as realidades que eles são expostas. Você não sofre não com as possibilidades que existem dele se perder nesse mundo. Se você ama o seu filho, você sofre. Mas é assim. Amar em todo relacionamento envolve sofrimento. E do filho para com o pai da mesma forma. Algumas vezes, por natureza, os filhos acham que os pais são grosseiros demais, são rígidos demais, que são algumas vezes ignorantes demais. Mas, apesar disso, eles têm que amar os seus pais. Mas não é só isso. Veja, relacionamento de marido e mulher. Esposo, esposa, entre os cônjuges. Se você amar o seu cônjuge, você sofre por amar ele. Você sofre porque você terá que entender ele algumas vezes. E você tem dificuldade de você entender. Você sofrerá porque você terá que ceder algumas vezes. E ceder quando você muitas vezes está com a razão. Ceder muitas vezes quando você não quer ceder. Mas você vai ceder. Porque você ama ele. Você sofre quando você tem que perdoar. Você sofre pela agressão que você sofreu. E você sofre pela luta que você trava para perdoar o seu cônjuge. Você sofre quando você tem que se adaptar. Os irmãos aí casaram recentemente, né? Chega no namoro, glória a Deus, aleluia. Quando vai para dentro de casa, tem que haver adaptação. Não é verdade, o menino que casaram aí? Balança a cabeça para confirmar, para me ajudar aí, tá certo? É assim. E isso muitas vezes gera sofrimento. Mas todo relacionamento de amor no mundo marcado pelo pecado envolve sofrimento. Inclusive no relacionamento de pastor e de ovelha para com pastor, do mesmo jeito. Não tem um que escape, certo? Uma quarta aplicação. A autossuficiência é um convite à tragédia em nossas vidas. Pedro pensou que por ter aprendido aos pés de Jesus, por ter uma certa devoção aos pés de Jesus, por exercer uma certa influência ali no ciclo mais íntimo de Jesus, achava que era forte demais para recusar e negligenciar as advertências da palavra de Deus para ele. E note, Provérbios já diz que, precedendo a ruína,
precedendo a soberba, vai a ruína. De modo que se nós estivermos calcados na nossa autossuficiência, nós teremos um fim trágico. Não se iluda. Não caia no conto do vigário achando que igreja é dispensável, de que a figura do pastor na minha vida é dispensável, de que ler as escrituras é dispensável, ter uma vida de devoção, de oração é dispensável. Se você faz isso e caminha por isso daqui, você vai lidar com a tragédia de sua vida. Porque a autossuficiência sempre termina numa tragédia. Sempre. Foi assim com Pedro, e foi assim com tantos outros, como por exemplo Sansão, e tantos outros, que acharam-se fortes demais, suficientes demais, e tiveram que lidar com a tragédia em suas vidas. Uma última aplicação. Apesar de nós, Jesus não desiste de amar os seus discípulos. Esta é, sem dúvida, uma das verdades que mais me saltou os olhos nesse texto. É que Jesus aqui está tratando com o seu discípulo. E Jesus diz para ele: daqui a pouco você vai me negar 3 vezes. Jesus amorosamente adverte ele. O discípulo arrogantemente recusa a advertência de Jesus. Jesus sabe que aquele discípulo vai negá-lo. E daqui a poucos instantes, o próprio Jesus contemplará a negação daquele discípulo. Mas apesar disso, Jesus não desiste de amar os seus discípulos. Pedro, para onde eu vou, você não poderá ir agora. Mais tarde, porém, você me seguirá. Eu não sei se nós teríamos a mesma condição de tomar a mesma atitude de não desistir de amar, se a mesma coisa acontecesse conosco no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso lar. Se nós persistiríamos continuando a amar apesar do outro. Mas, meus irmãos, o amor que nós somos desafiados a exercer é esse. É nós amarmos e não desistir de amar apesar de nós. Porque foi assim que o Senhor Jesus fez. Não desistir de nos amar apesar de nós e apesar dos nossos pecados. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer e te louvar porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a glorificar ao Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a glorificar a Ti, quando o caminho se tornar mais espinhoso, mais dificultoso, quando o sofrimento bater a nossa porta. Nós sabemos, e o Senhor também sabe, que isto não é fácil, mas nós sabemos que isto é uma necessidade para que nós possamos, então, desfrutar da glória eterna que o Senhor preparou para os teus filhos. Nós também queremos te pedir que o Senhor nos ajude a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a vivenciar esse amor para que conheçamos, sejamos conhecidos por este exercício. Mas que também nós possamos, ó Deus, aceitar como verdadeira a Tua palavra em relação a nós. E que à luz das Tuas advertências, nós venhamos, ó Deus, nos voltar para Ti, em humildade, e nos fortalecer no Senhor, abrindo mão da nossa autossuficiência. Dá-nos graça para isto. Nós te louvamos porque o Senhor não desistiu de nos amar. O Senhor não desistiu de me amar.
apesar dos meus pecados, apesar, ó Deus, de muitas vezes querer ir para distante do Senhor. Mas eu te louvo porque o Senhor, com os teus laços de amor, que nos cerca e que nos alcança, sempre nos atrai para ti. Eu te louvo porque o Senhor continua nos buscando, mesmo quando nós conscientemente decidimos nos distanciar do Senhor. Obrigado por nos amar. Não existe amor maior do que esse. Não existe amor mais grandioso e glorioso do que esse. Nós suplicamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo esteja conosco hoje e até o dia do Teu retorno para nos buscar. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Após uma oração silenciosa, o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana. E que Deus graciosamente vos abençoe.